Agora eu consegui. Começamos um ao vivo, mais um Momento Parisciência, terça-feira, 21 horas, nosso encontro semanal, que acontece, na verdade, 2 vezes na semana, para quem não está habituado ainda ao nosso calendário, aos nossos horários, todas as terças e domingos, às 21 horas, nós temos esse encontro marcado, esse momento, esse encontro entre pele e ciência, o que a gente tem aí de novidades no assunto da dermatologia, da cosmetria, do skincare médico, com base científica. A ideia é a gente sempre se manter atualizado. Então, você que está chegando agora e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, e aqui nesse canal a gente produz conteúdos a fim de ajudar colegas dermatologistas, residentes em dermatologia a crescerem profissionalmente, a se manterem atualizados com base científica sobre skincare médico, sobre cosmetria, enfim, sobre os assuntos que estão aí vindo de novidades e atualidades no mundo da dermatologia cosmiátrica. Se você acha... Oi, Fernando, boa noite, saudade, amor. Bem-vindo. Então, se você é essa pessoa que quer se manter atualizado, quer dar um passo mais na vida profissional, tem essa preocupação em crescer, em fazer uma prescrição mais assertiva, em ter as melhores ferramentas no seu dia a dia para promover saúde da pele dos seus pacientes, não apenas tratar doenças, fique comigo, com certeza você vai aproveitar mais essa live. Essa live, ela vai ficar disponível só um pouquinho, tá? Então aproveita e acompanha agora, porque depois ela fica disponível apenas para os alunos da nossa plataforma do PL3C. Então, se você quer se manter atualizado, quer pegar aqui em alguns minutos insights preciosos para o seu dia a dia, continua comigo até o final dessa live. A live de hoje é um assunto, um tema conhecido já de muitos aqui que me acompanham. A gente vai falar sobre a tretinoína. Mas a tretinoína, apesar dela ser muito antiga, ela sempre traz novidades, né? Então, mesmo coisas que a gente conhece há muito tempo, cada vez mais surgem informações. E pensando nas últimas novidades, nos últimos artigos científicos aí publicados a respeito da tretinoína, eu resolvi trazê-la para o nosso holofote. E como você já conhece a tretinoína e está aqui me acompanhando, sinta-se super à vontade de fazer comentários, fazer perguntas, acrescentar sua experiência. Afinal, esse é o nosso momento de troca para que a gente cresça juntos. E afinal, a sua dúvida também pode ser dúvida de outros colegas. Então, toda participação, toda conversa aqui é muito bem-vinda. Então, a tretinoína, ela é muito conhecida. Quem me conhece, Natália, sabe que é um ativo que está dentro da minha prescrição aí quase que diariamente. Não à toa, ele é um dos ativos que tem maior massa de conteúdo científico publicado e é um dos ativos mais coringas. Eu gosto de chamar de coringa. Um coringa é aquele ativo que executa mais de uma função na pele, mais de um benefício. Então, muitas das vezes a gente tem que tratar mais de uma coisa, a tretinoína ela pode servir como um ativo interessante para nossa prescrição. A tretinoína ela é da família dos retinoides, a família de moléculas derivadas da vitamina A, do retinol. É a molécula que está mais próxima aos receptores, os receptores retinoides que nós temos, o RR, o RXR. Nós temos, então, na pele, receptores próprios para essa família de ativos. E a tretinoína está lá no fim da via, já praticamente fazendo a ligação com os receptores. Então, não à toa, ela é muito potente. E a tretinoína, ela é muito antiga. Os primeiros estudos publicados a respeito de tretinoína e fotoenvelhecimento, para se ter uma ideia, o primeiro foi em 1986, nós temos aí, então, quase 40 anos aí de tretinoína sendo estudada. E teve um estudo recentemente publicado, interessante, que até por um grupo indonesiano. A gente não vê muitos artigos publicados lá pelos grupos da Indonésia, mas um artigo muito bem conduzido, fazendo uma revisão, na verdade uma revisão sistemática,
selecionando ensaios clínicos que possuíam esse grupo em especial, ele quis estudar a relação da tretinoína com fotoenvelhecimento em mulheres, então foi bem específico. Foi se elencado um número grande de artigos nessa revisão, agora eu não tenho aqui anotado, mas foi uma revisão que selecionou artigos publicados nos últimos 20 anos nos grandes bancos de dados e foram selecionados aqui 180 estudos, foram examinados, dos quais 7 ensaios clínicos foram selecionados. Por que apenas 7 ensaios clínicos? Porque eles queriam estudar em maneira específica mulheres e, de maneira específica, fotoenvelhecimento. Apesar desse grupo em especial a ser estudado, os autores comentam vários insights a respeito dessas revisões que foram feitas e insights esses que servem para nós, para o nosso dia a dia. Eu prescrevo a tretinoína quase que diariamente e acredito que os colegas estejam me assistindo também, mas sempre tem coisas interessantes a aprender. A última grande novidade com relação aos retinoides, a tretinoína, já comentei em algumas aulas, algumas lives também, é a questão da dermatite retinoide. Então, não custa lembrar de novo que teve um estudo muito interessante que mostra que você reduzir a dermatite retinoide não reduz a eficácia dos retinoides em si. Então, seja ele tretinoína, seja algum outro retinoide, retinol, retinaldeído, ácido retinóico. Então, por quê? Porque são moléculas que são receptor independentes. Então, se você tem aquela quantidade de moléculas e elas vão se conectar no receptor e vão desencadear seu efeito biológico. Então, não há um impeditivo de você amenizar os efeitos colaterais dos retinoides usando um hidratante ou usando esquemas cíclicos para o uso dos retinoides, que você não vai reduzir a eficácia deles. Eles são muito coringas, os retinoides, porque eles desencadeiam diversas funções do nosso organismo. Então, desde tratamento sob o ponto de vista de saúde da pele, então reduzindo as atipias, displasias, que eu vou comentar logo mais, até servindo como um tratamento para campo de cancerização, até servindo para tratamentos estéticos, aí então de rugas finas, rugas profundas, densidade de colágeno, de elastina, de glicosaminoglicanos, de qualidade celular, de queratinócitos, de controle da tirosinase, então reduzindo doenças hiperpigmentares, então doenças como melasma, como melanoses, enfim, então hiperpigmentação pós-inflamatória. Então nós temos aí um ativo que atua sobre diversas esferas na pele, por isso um ativo coringa, e por isso sempre cabe a lembrança desse ativo. E um adendo também interessante é que a tretinoína ela cabe muito bem no bolso. Então é uma prescrição muito democrática, acessível a todas as pessoas. Então a gente vê a tretinoína é uma possibilidade de fazer ela de forma manipulada e existe a tretinoína comercial. Lembrando que ele é um ativo de prescrição médica. Então, ao menos deveria apenas ser vendida com receita médica. A gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, mas não custa lembrar porque ela pode ter efeitos colaterais, há suas contraindicações, não pode ser usada por mulheres que pretendem engravidar, nem gestantes, então, entre outras. Então não custa lembrar, tá? Mas ao mesmo tempo isso é muito bom porque mantém essa molécula no âmbito médico, o que faz com que ela seja indicada quando realmente necessária. Então, o dermatologista vai saber se aquele paciente tem indicação para um campo de cancerização, se há alguma suspeita de fotodano intenso, com displasia e atipias. Então, realmente, assim, tem coisas que não só pelos potenciais efeitos colaterais, mas para ter a sua indicação bem feita, acredito que seja interessante sim se manter sob controle prescritivo. Afinal, é um medicamento. Então, tretinoína. Primeira coisa que eu quero relevar com relação a isso, com relação às novidades, às atualidades sobre a tretinoína, é com relação à dermatite retinoide. Como a gente reduz a dermatite retinoide? Teve até uma live só sobre isso, mas só relembrando, fazer hidratação, fazer esquemas cíclicos, usar doses baixas, começar com concentrações baixas, usar em pequena quantidade,
evitar áreas mais sensíveis, tá? E se o paciente tiver porventura dermatite retinoide, a todo manejo da dermatite retinoide que ficou salvo ali na live. Então, se você quer assistir depois, terminando a nossa, você vai lá dar uma espiada na live de dermatite retinoide. O que mais que se tem de novidades com relação à tretinoína? Essa revisão, então, feita por esse grupo indonesiano, tá, antes de dizer, se vocês quiserem esse artigo, quem está me acompanhando, tá, meus alunos do PL3C, colegas médicos, estudantes, quem está aqui me assistindo, quiser o artigo, me manda eu quero, tá, deixa o comentário, que eu mando o artigo também para você dar uma olhada, que é um artigo bem enxuto, bem fácil de ler e que tem informações muito interessantes. Então, esse grupo encontrou o quê? Tretinoína, a partir de 30 dias de uso, histologicamente já se encontra melhora de atipias e displasia. Então, olha que interessante, nós temos aí realmente um ativo que não está só no âmbito da estética da pele, mas com relação à saúde da pele. Então, sempre com aquele paciente com fotoenvelhecimento, fotodano, considere o uso da tretinoína. Deixa eu ver aqui a pergunta da doutora Ellen. Dá para aplicar hidratante antes da tretinoína? Pode, viu, Ellen? Pode aplicar imediatamente antes. O meu conselho só é de não usar um hidratante que tenha efeito oclusivo. Então, por exemplo, algum hidratante com muito óleo vegetal, então coisas que façam uma vaselina, um petrolato, que ele vai fazer biofilme, aí não é interessante. Mas todos os demais hidratantes, emolientes, umectantes, que são a grande maioria dos hidratantes para face, eles não diminuem a permeação dos ativos da tretinoína. Então, pode ser usado. A não ser, claro, que seja muito oclusivo. Daí pode até atrapalhar, mas pode ser usado ou até junto. Eu, na minha prática, aconselho fazer junto, aquela misturinha. Uma pérola, né, misturado com o dobro ou triplo de hidratante, misturar na palma da mão. Você vai, digamos, dispersar essas moléculas, vai aplicar, você vai ter a mesma quantidade de moléculas, né, só que daí de maneira espalhada, vão atuar sobre receptores e ao mesmo tempo você está levando junto ali hidratação que vai diminuir a dermatite retinoide e não reduz a permeação. Então pode ser usado sim. Você alterna o uso em notas alternadas no início da prescrição? Quase sempre. A não ser que o paciente tenha um perfil de pele de muito boa tolerância, pele extremamente oleosa, já tem uma experiência prévia com retinoide, com tolerância boa, já começa todos os dias. Mas se não, geralmente eu ensino, fazendo as 2 primeiras semanas alternados e depois, ou até 3 vezes na semana. E aí depois um esquema progressivo de 2 em 2 semanas até passar para todos os dias. E aí, esse estudo mostrou que já em 30 dias... Obrigada pela tua pergunta, querida. Se tiver mais dúvidas, pode me mandar aqui. Então, aí esse grupo observou que os estudos selecionados demonstraram que a partir de 30 dias já há redução de displasia e atipias celulares com o uso da tretinoína. Qual outro insight interessante? Que os melhores resultados com o uso da tretinoína foi a partir de 4 meses de uso. Eu achei muito interessante que esse estudo, ele trouxe outros com durações longas, de até 24 meses. Então a gente tem esse efeito longitudinal e tem mais claro a questão de qual o tempo mínimo para você ver resultado, por quanto tempo eu devo manter a prescrição da tretinoína. Então, os resultados ficaram mais evidentes a partir de 4 meses. Então, quando for começar a tretinoína, não pense em suspendê-lo antes de 4 meses de uso. Mesmo que, eventualmente, essa prescrição vá adentrar, por exemplo, épocas de verão, que eu sei que tem muitas pessoas que, pela tretinoína ser fotossensível, suspendem o medicamento. Eu, particularmente, não suspendo, a não ser que a pessoa tenha realmente uma rotina de exposição muito intensa. Eu mantenho para a gente tentar coletar esses efeitos de longo prazo da tretinoína. Então, logo de imediato, se vê essa questão das atipias e da displasia, e a partir de 4 meses, melhora de rugas profundas, rugas finas, textura da pele
e redução de pigmentação, então uniformização da pele. Até de maneira mais acentuada a questão das doenças pigmentares a partir de 6 meses de uso. Então, o ideal é realmente pensar em tretinoína a longo prazo. Então, aquele paciente fiel que vem contigo regularmente, que entende bem a prescrição, que tem um perfil de pele de tolerância boa, que tem fotodano. Então, já começa, né, a partir dessas informações, a criar aquela pessoa, né, aquele perfil de paciente que você sempre vai considerar acrescentar a tretinoína na sua prescrição. Que mais que eu achei muito interessante? Que esses estudos demonstraram que não houve diferença estatística entre o uso de baixas concentrações de tretinoína e de altas concentrações de tretinoína. Então, mostrando até que a tretinoína de 0,1% nem teve tanto benefício, tá? Então, assim, até consideraram que não, como se quase não recomendado, porque você pode aí aumentar os efeitos colaterais, né? Então, sem ter muito mais benefício. E que entre o de 0,025 e de 0,5% de concentração, você tem, ao final, né, de um tratamento de 12 meses, os mesmos resultados. Então, é o devagar e sempre com relação à tretinoína. É melhor você ir com doses baixas, com perfil de tolerância melhor, e às vezes até menos oneroso o tratamento, do que você usar concentrações mais altas, que era o que a gente tinha ideia sempre, né? Eu tinha ideia de que sempre progredia a concentração. Eu sou uma que queria muito chegar com sede ao pote lá da concentração do 0,1%, confesso. Mas a partir aí desse estudo já começo a dar uma questionada se realmente vale a pena aumentar muito mais a dose, porque de longo prazo os estudos não mostram um benefício muito maior. Gosta dela manipulada ou pronta? Oi, Antônio, eu gosto pronta, tá? Sempre eu prescrevo comercial. Adoro produtos manipulados, uso muito a prescrição magistral no meu dia a dia, mas com relação à tretinoína, não. Existe ainda a necessidade, alguns laboratórios, algumas farmácias de manipulação indicam a manutenção da tretinoína em geladeira, o que acaba atrapalhando um pouco, né, o uso, a prática. Eu acredito que é um ingrediente, é um produto barato comercialmente, então não justifica às vezes você fazer uma economia ali para o paciente de R$5, R$10 e você ter um produto que atrapalha no uso, né, de ter que pegar na geladeira e tudo mais. Então eu uso muito comercial. As formas comerciais de tretinoína, nós temos duas. Nós temos aí o Vitanol, que é da Stifel, e nós temos o Vitacid, que é da MD. Às vezes vai trocando de laboratório, mas atualmente, para até onde eu lembro, são essas duas opções. E aí o Vitanol tem diversas concentrações e o Vitacid também, inclusive outras, não só diferentes concentrações, mas várias apresentações. Tretinoína associada com clindamicina, né, com hidroquinona, né, e a fluocinolona-acetonida sendo o Vitacid Plus. E da Stifel eu tenho o Vitanol nas concentrações de 0,025, 0,05 e 0,1. Todos na versão creme. O Vitacid, ele tem a versão gel ainda, na versão de 0,025. E no 0,025 não tem apresentação em creme. Alguns pacientes falam, curiosamente, não curiosamente, a gente sabe por quê, que sentem mais efeito com 0,025 em gel. E a gente sabe que o gel é um veículo facilitador da permeação dos ativos. Quanto mais aquoso o veículo, maior a permeação dos ativos. Então, a gente nota que no veículo gel, às vezes tem realmente um efeito, uma potência maior, mesmo sendo de uma concentração menor. Deixei de usar por causa da rosácea, mas a qualidade da pele caiu muito. Realmente, só usou manipulada. A manipulada, ela funciona igual, acho que o único, e a de ótima qualidade, acho que o único percalço é realmente a questão da manutenção na geladeira. Tem até também estudo da tretinoína com a rosácea, que mostra que de longo prazo ele tende a ajudar no controle da rosácea, mas realmente quando a pele é muito sensível, o início é muito sofrido.
Então, nos pacientes geralmente não conseguem manter, né, o uso por causa da hipersensibilidade, etc. Eu confesso que eu tenho pacientes com rosácea que eu trato com tretinoína, mas sempre com concentração muito baixa, uma rosácea boazinha e sempre com muito hidratante, porque realmente a qualidade da pele como um todo melhora muito. Às vezes o eritema ele dá uma pioradinha, mas a gente acaba fazendo uma luz pulsada, outras estratégias para diminuir o eritema, mas manter aquela qualidade de pele bacana que realmente os retinoides causam. Então, meus queridos, o outro recado era esse, da gente saber que não há necessidade de com pressa progredir a concentração, porque concentrações baixas em longo prazo, no final da linha, se for por um tempo curto, há diferença em concentrações maiores, 0,05 com relação a 0,025. Porém, em longo prazo, isso se iguala. Então, se é um tratamento de longo prazo, você pode considerar sempre manter numa dose baixa. Certo? Que mais? Tá. Com relação a efeitos colaterais, vou voltar o uso. A gente volta inspirado depois que a gente se atualiza, que eu já tô louca para prescrever mais ainda. E agora eu vou considerar prescrever todo mundo dose baixinha. Eu já tinha tendência, agora mais sem pressa de progredir, concentração. Então, assim, com relação à tolerância, tá? Todos os grupos disseram assim, que houve uma boa tolerância dos pacientes dos estudos. Foram todos os estudos de caso clínico selecionados. Então, houve o contato com os pacientes estudados e houve esse relato de uma boa tolerância, apesar de serem descritos todos aqueles efeitos colaterais conhecidos, como descamação, eritema, prurido, ressecamento, sendo a questão do ressecamento o mais mencionado. Então, acontece, né, os efeitos colaterais, só que como é um medicamento que a gente vê o resultado, eu acredito que até seja mais contornável, né? Então, você tem um efeito colateral, você também tem a melhora da qualidade da pele. Eu acho que isso também ajuda na adesão do paciente, ele vê esse resultado. Principalmente esses estudos que foram conduzidos com o público feminino, que até compreende um pouquinho mais a questão do efeito colateral, consegue ali manejar com hidratantes, passa por aquele momento inicial, porque costuma-se haver uma tolerância com o tempo e melhorar os efeitos colaterais. Então, o estudo mencionou que, no geral, o tratamento foi muito bem tolerado. Então, que os efeitos colaterais eles devem ser conversados, ajustados, porque depois de longo prazo, vale a pena. Bom, também houve a partir de 4 meses de uso, tá? De maneira mais proeminente a partir de 6 meses e de maneira progressiva até 12 meses, um aumento na indução de colágeno, tá? Então, ele realmente é um medicamento, ele é um indutor de neocolagênese, de um novo colágeno. Então, assim, os estudos eles são tão sólidos com relação ao colágeno que eu digo que às vezes ele tem mais solidez do que alguns tratamentos que a gente tem por aí, né? Então, assim, é uma ferramenta realmente poderosíssima, de muito fácil acesso e que tem mais consistência científica do que outros tratamentos que se propõem a exclusivamente produzir colágeno. Então, assim, se você está fazendo um tratamento com a finalidade de bioestímulo de colágeno, considere um skincare de manutenção com a tretinoína. Então, assim, pacientes aí já vai traçando também o perfil do paciente com flacidez, com rugas, aquela pele com fotodano e que está fazendo tratamento para bioestímulo de colágeno, seja ele com bioestimulador, com laser, com os bioremodeladores. Então aí, ó, ótima opção, lembrete, sempre pensar numa manutenção. Não só pensar na próxima visita para o procedimento, mas também no que vai ter de manutenção nesse meio tempo que vai ajudar no seu resultado. Antônio pergunta, pode misturar niacinamida com tretinoína? Pode. A única incompatibilidade que existe entre tretinoína lembrando no tratamento da acne com um peróxido de benzoíla. Um oxida o outro, um neutraliza o outro, não há ação.
Então, mas com a niacinamida, ainda mais o niacinamide 10, que ele é o único ativo presente em uma concentração neste sérum da La Roche, a niacinamida é muito compatível com demais ativos, tá? Não à toa ele vem presente aí em muitos produtos comerciais, e até na manipulação, quem for manipular pode usar manipular a niacinamida com quase todos os ácidos, quase todos os ativos que a gente tem na cosmetria, porque ele dá um perfil de compatibilidade bom. A gente sabe que nem todos os ativos são compatíveis, são possíveis de serem feitos na mesma fórmula, mas no geral a niacinamida dá. E inclusive então para ser aplicado ali concomitantemente. A Lívia pergunta: doutora Lívia, oi doutora, bem-vinda. Tem que suspender o uso em paciente que faz depilação a laser? Então, é um medicamento que causa fotossensibilidade. Então, a depilação a laser, deixa a pele sensível, é um tratamento com uma luz, né, com um laser, seja ele luz pulsada ou laser. Então, é sempre de considerar suspender. Eu suspendo, mas não por muito tempo. Eu digo para o meu paciente que na semana que ela vai realizar o laser, então, por exemplo, vai fazer na quinta-feira. Na quinta-feira imediatamente anterior, uma semana antes, para o uso, usa apenas hidratante, faz a sessão e pode usar e pode voltar. Aí, assim, eu libero, tá? Geralmente com esse cuidado. A não ser que o paciente esteja com muito efeito colateral, tá com a pele muito ressecada, muito sensível, tá descamando. Aí primeiro recupera a pele, depois faz e aí depois volta a usar. Como a gente sabe que o efeito da tretinoína é mais de longo prazo, a gente tem que pensar que essas pequenas barreiras elas não devem ser um impeditivo para você continuar o tratamento. Então, o que a gente quer é longo prazo. Então, não vai ter problema fazer pequenos intervalos se o que a gente quer é que se mantenha 4 meses, 6 meses, 12 meses. E tem estudos aqui até de 24 meses mostrando que há uma manutenção desses resultados com o uso prolongado de 24 meses da tretinoína. Então, realmente é uma coisa que, claro que a gente não mantém geralmente o mesmo tratamento por 24 meses, mas pensar sempre em longo prazo, tá? E eu costumo fazer esses intervalos sim. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Os colegas também estão acompanhando e agradecem, que é sempre uma dúvida comum com relação aos medicamentos que dão fotossensibilidade. Bom, o estudo esse concluiu, né, traz a mensagem de que todas as mulheres que têm algum grau de fotoenvelhecimento deve-se considerar para essas mulheres, então, acho que foi uma pós-menopausa isso. Mulheres, já entra também no perfil das mulheres pós-menopausa. Mulheres, então, com um sinal de fotoenvelhecimento, sempre considerar o tratamento tópico com tretinoína, se apresentar alterações de textura, doenças pigmentares, rugas finas, rugas profundas, porque com certeza, né, pode haver benefício com o uso desse medicamento, principalmente a longo prazo, sendo que concentrações baixas não apresentam diferença no desfecho clínico com relação a concentrações mais altas, e que a partir de 30 dias já há histologicamente reversão de atipias e displasias. Então, considerar o uso em paciente com fotodano não só sob o ponto de vista estético, mas também sob o ponto de vista de saúde. Então, a gente já sabia, já conhecia aí a tretinoína, já não tem muita novidade. Claro que não vou falar aqui tudo sobre a tretinoína, porque valeria umas 10 lives. Mas esses detalhes, assim, para a nossa prescrição, eu achei interessante trazer para vocês. Se você achou que foi interessante, que vai mudar algo na sua prática, compartilha aqui com outros colegas que também podem se beneficiar, salva para assistir, lembra dessa live sempre que quiser. Deixo à disposição um artigo que me inspirou a fazer essa live, um artigo recente agora de 2020, uma revisão bem bacana desse grupo indonesiano sobre tretinoína, fotoenvelhecimento em mulheres, tá? Queridos, vejo vocês quando? No próximo domingo, às 21 horas, nosso Momento Pele Ciência. Para você que chegou no meio do caminho e não está entendendo o que está acontecendo, deixa eu explicar. Eu sou a Natália, eu sou médica dermatologista e aqui nesse Momento Pele Ciência, todas as terças e domingos,
Eu tento compartilhar algo com meus colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, meus alunos do curso Pele Ter, se é alguma novidade, algum assunto que é interessante da gente comentar, que vai aí nos ajudar a melhorar a nossa prática prescritiva, os nossos resultados no consultório e ajuda então aí você se destacar como profissional que está sempre atualizado, fera, prescrevendo com certeza os melhores ativos, produtos e tratamentos para os seus pacientes, certo? Pacientes satisfeitos, médicos satisfeitos também, todo mundo cresce junto. Um beijo a todos então, uma boa noite, bora descansar, vejo vocês no domingo. Até lá!